Olá, alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Maranhos, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, afinal, o que nós vamos ver nesta aula? Acompanhem comigo. Nós temos a aula de número 27, com o objeto de conhecimento, planejamento e produção de entrevistas orais e o detalhamento, linguagem verbal e visual. Então, gente, vamos à aula? E para falarmos desse objeto de conhecimento e desse detalhamento, a primeira pergunta que eu faço é: você ama o estado onde vive? Será que você já pensou aí sobre essa pergunta? Às vezes eu me pergunto, será que eu amo o estado em que vivo? Afinal, eu vivo no Amazonas, então eu coloco os prós e contras e depois eu decido se eu realmente amo ou não. E para nós depois termos uma melhor definição, uma melhor resposta para essa pergunta, eu quero que vocês acompanhem um vídeo comigo. Vamos lá. É o Amazonas, a pátria da água. Ao meu lado, de pé na proa do barco, vento no peito, o menino olha silencioso a imensidão do rio. Acabamos de deixar a boca cheia de garças da floresta Paraná do Limão, que se abre no Amazonas, pertinho de Parintins. Pela margem direita, diviso distante o perfil da cidade, na terra firme da ilha de Tupinambarana. Noto que o menino se volta para o lado oposto, olhar fixo no rio, cuja pele fulgura, coberta de escamas de prata. Por tanta que seja a luz, a vista não dá com a outra margem. Tudo isso é água? Tudo, lhe respondo. Tudo é água. Água, mais água. Ela está indo para onde? Onde ela acaba? Água de rio termina no mar. E onde acaba o mar, que também é água? É água, só que salgada. O rio deixa de ser doce e vira mar, mas ninguém sabe onde termina o mar. E onde a água começa? De onde é que o rio vem? Vou lhe contar. Da altura extrema da cordilheira, onde as neves são eternas, a água se desprende e traça um risco trêmulo na face antiga da pedra. O Amazonas acaba de nascer. A cada instante, ele nasce, descende devagar, sinuosa luz, para crescer no chão. Varando verdes, inventa o caminho e se acrescenta. Águas subterrâneas afloram para abraçar-se com a água que desceu dos Andes. Do bojo das nuvens alvíssimas, tangidas pelo vento, desce a água celeste. Reunidas, elas avançam, multiplicadas em infinitos caminhos, banhando a imensa planície verde cortada pela linha do Equador. Planície que ocupa a 20ª parte deste lugar chamado Terra, onde moramos. Verde universo equatorial que abrange 9 países da América Latina e ocupa quase metade do chão brasileiro. Aqui está a maior reserva de água doce, ramificada em milhares de caminhos líquidos, mágico labirinto que de si mesmo se recria incessante, atravessando milhões de quilômetros quadrados de território verde. É o Amazonas, a pátria da água. Então, gente, vocês viram aí um poema de Tiago de Mello falando sobre o Amazonas, especificamente dizendo que ele é a pátria da água. Afinal, aqui fica o maior rio de água doce, Então, imagine você ser falado ao redor do mundo, como o lugar que armazena o maior rio de água doce do mundo. Será que você já parou para pensar nessa situação? E aí isso se vincula à pergunta: você ama o estado onde vive? Claro que essa é só uma das várias características que o Amazonas possui, não é?
E aí você pode citar outras características, se você é do Amazonas, com certeza você pode citar outras características que fazem com certeza você amar o Amazonas ou não, né? Porque essa questão de amar ou não é muito subjetiva. Mas fica aí a pergunta. Professora, afinal, qual é a relação desse poema, dessa pergunta com o conteúdo da aula? E eu quero que vocês acompanhem comigo agora como nós vamos relacionar esse conteúdo. Vejam aí. Então, nós temos o vídeo, é o Amazonas, a pátria da água, e de outro lado nós temos o tipo de linguagem, não é? Então, no vídeo vocês puderam perceber, por exemplo, a linguagem verbal, que é a primeira linguagem. Vocês viram a escrita, não é? Na verdade, não é escrita especificamente, só no final. Mas no decorrer do vídeo vocês ouviram a voz do narrador, né? Tanto do primeiro narrador quanto do segundo na verdade, do personagem que é a criança, e depois aparece um outro personagem explicando ali o rio e tudo mais. Então, nós temos essa linguagem verbal, que pode ser a escrita ou pode ser a fala. Especificamente no vídeo, vocês viram, na verdade, ouviram, não é, a fala, e também viram o visual. A gente vai já chegar a essa parte, que trata da linguagem não verbal. E aí, quando nós falamos de linguagem não verbal, é tudo aquilo que não é escrito ou que não é falado. Então, no decorrer do vídeo, vocês viram várias imagens a respeito da nascente do rio Amazonas, por exemplo, a criança vendo esse rio passar, e isso vai ser relacionado com a linguagem mista, porque quando nós misturamos a linguagem verbal com a linguagem não verbal, vai aparecer a linguagem mista ou híbrida também, como é chamada, tá bom, gente? Então, o vídeo está relacionado com esse tipo de linguagem, especificamente a terceira, que é a linguagem mista. Afinal, professora, o que é linguagem? Eu quero que vocês acompanhem comigo agora o conceito. Linguagem é toda e qualquer forma de expressão que o homem utiliza para se comunicar. Então, vocês estão vendo aí que a linguagem é o quê? Qualquer forma de expressar, não é? Desde que essa expressão comunique alguma coisa. Então, eu estou falando aqui, é linguagem, porque está produzindo comunicação e, consequentemente, está produzindo sentido. Você está me entendendo aí do outro lado. Mas vamos supor que eu não esteja fazendo nada, eu só faço assim. Mesmo eu não falando nada, o sinal que eu fiz, o gesto que eu fiz, comunicou alguma coisa, fez sentido. Eu estou pedindo silêncio. Então, tudo aquilo que comunica, que expressa a comunicação é linguagem, beleza? Também poderia falar das imagens, símbolos, não é? Os emojis, por exemplo, que com certeza você utiliza no WhatsApp, né? Adolescente, jovem, gosta muito de utilizar emojis em vez de escrever ali, na verdade, digitar o texto, não é? Ah, estou triste, coloca o emoji lá de tristeza. Ah, estou rindo, coloca o emoji de riso, não é? Então, isso é a linguagem também, porque afinal eu estou comunicando. Mas agora eu quero que vocês acompanhem um texto comigo e a gente vai entender por que é linguagem verbal. Quero que vocês acompanhem comigo. Então, nós temos aí Jornal Semean, Amazonas, meu orgulho. No coração da maior floresta tropical do planeta, o estado do Amazonas se impõe com sua grandiosidade natural, riqueza cultural e importância vital para o equilíbrio ambiental do mundo. Não sei se você sabia dessa informação, mas agora está sabendo que a Amazônia, especificamente a floresta amazônica, trabalha para o equilíbrio ambiental do mundo. Se você não sabia, agora você está sabendo, não é? Terra de rios imensos, biodiversidade única e povos originários de histórias milenares. O Amazonas é um motivo de orgulho para quem o conhece de perto e para quem, mesmo de longe, admira sua força. Continuando. O Amazonas abriga o maior rio do mundo em volume de água, o Rio Amazonas, que com seus afluentes forma uma rede de vida, transporte e subsistência para milhares de comunidades ribeirinhas, tá bom? Navegar por essas águas é como testemunhar a própria essência da Amazônia pulsando entre as margens verdes que parecem não ter fim. Continuando. Para além da natureza exuberante, o povo amazonense é outro grande tesouro.
Veja que até então estava falando de características, não é, voltadas para a biodiversidade do Amazonas. Agora a gente vai falar das pessoas, dos povos que aqui vivem, não é? O povo amazonense é outro grande tesouro. De origem indígena, a cabocla, ribeirinha, africana e europeia, a cultura do Amazonas se expressa na culinária saborosa, nos saberes tradicionais e nas festas populares, com o aclamado Festival de Parintins, né, que tem se tornado, digamos aí, o maior festival, digamos, do Brasil, que todos os anos colore a cidade com as cores dos bois garantido e caprichoso. Continuando, o Amazonas é mais que um lugar, é uma identidade que nos conecta com a terra, com os rios e com as nossas raízes, né? Conforme afirma aí a professora Ana Beatriz Souza. Inclusive, os indígenas entendem essa relação como o bem viver. Eu só vivo bem se a minha relação está ok com a natureza, com os animais, etc. Se você não sabia, agora você está sabendo. Segundo ela, conhecer o Amazonas é compreender o valor da floresta em pé, da sabedoria dos povos originários e da resistência de quem vive em harmonia com a natureza. Agora vamos entender a relação dessa linguagem que é verbal com a linguagem visual. Eu quero que vocês acompanhem comigo aí, vai aparecer para vocês. Então, qual a forma a reportagem usa de linguagem? Que tipo de linguagem é usada em palavras simples? Então, nós temos aí uma descrição a respeito do Amazonas, mas ao mesmo tempo uma imagem, não é, falando dessa grandiosidade. Veja quando eu digo aí, ó, Amazonas, meu orgulho, no coração da maior floresta tropical do planeta, o estado do Amazonas se impõe com sua grandiosidade natural. Vamos continuar. Riqueza cultural e importância vital para o equilíbrio ambiental do mundo, terra de rios imensos, biodiversidade única e povos originários de histórias milenares. Perceba que eu estou usando a escrita justamente para fazer toda essa descrição a respeito do Amazonas. Então, nós temos a linguagem verbal aí. Lembra que eu falei logo no início da aula? A linguagem verbal ou é a escrita ou é a falada. No caso, especificamente, eu estou falando da linguagem aí escrita, ok? E do outro lado, conforme eu vou lendo o texto, vocês podem ver a imagem, que é uma linguagem visual ou não verbal. Se vocês se lembrarem lá do início desta aula, eu falei, olha, quando eu misturo a linguagem verbal com a linguagem não verbal, eu vou ter a linguagem mista, e é justamente o que está acontecendo aqui, tá bom? Vamos continuar. O Amazonas é motivo de orgulho para quem o conhece de perto e para quem, mesmo de longe, admira sua força, tá bom? Então, vamos só relembrar aqui, recapitular os tipos de linguagem. Vocês já entenderam o que é a linguagem? Linguagem é toda forma de comunicação, toda expressão que comunica, e a gente tem a classificação dessa linguagem. Se eu quero trabalhar a escrita e a fala, eu vou ter a linguagem verbal, ok? Se eu vou trabalhar apenas símbolos, gestos, imagens, eu vou ter a linguagem não verbal. E se eu quero misturar as duas coisas, as duas linguagens, melhor, eu vou ter a linguagem mista, também chamada de híbrida, ok? No caso apresentado aí para vocês, nós temos a linguagem mista, porque eu misturo a escrita, o texto escrito, com a imagem, com o visual, beleza? Agora nós vamos, digamos assim, afirmar tudo isso que eu falei por meio dos conceitos. Eu quero que vocês acompanhem comigo aí o primeiro conceito, ó. Linguagem verbal é aquela que se utiliza das palavras, seja na forma da fala ou na forma da escrita, ok? Só é lembrar, nesta aula eu estou usando basicamente tudo, não é? Ora eu utilizo a linguagem verbal, porque eu estou falando, eu utilizo a escrita, como vocês estão vendo, ora eu utilizo aqui imagens, vídeos, não é? Estou misturando as linguagens. Mas no caso aí da linguagem verbal é quando eu utilizo a fala ou a escrita. Vamos continuar? O exemplo aí de linguagem verbal escrita especificamente. Vejamos aí, ó. No verde imenso da tua floresta, o mundo inteiro em ti se resta. Que coisa linda, não é, gente? Teus rios são veias de vida a correr,
mistério e encanto a florescer. Vamos continuar? Tuas árvores tocam o céu com bravura, guardando os segredos da mata escura. Canta o Irapuru com voz de magia, ecoando histórias da sabedoria. Continuando, nos braços largos do teu rio-mar, canoas dançam sem nunca parar. E o povo forte de alma guerreira resiste e vive de forma inteira. Continuando, és o pulmão que o mundo respira, fonte que inspira, cura e retira. Do chão sagrado a força sem fim, guardião da vida do começo ao fim. Continuando, Amazonas, orgulho do meu coração, berço de luta, beleza e paixão. Em cada folha, em cada raiz, bate um Brasil mais justo e feliz. Texto aí de Ana Regina. Perceba que eu estou utilizando a escrita para falar a respeito do Amazonas e automaticamente, se nós pensarmos, de fato está comunicando aí, porque eu estou entendendo que tudo isso que ela está falando é para exaltar o Amazonas, não? Ela vai trazendo características próprias do Amazonas para fazer essa exaltação, digamos aí, tá bom? Agora nós vamos pular para a linguagem verbal, mas no campo da oralidade. Vejam comigo. Então nós temos aí Canção do Boto Encantado. Vocês vão perceber agora, por meio de um vídeo, não é? Que acontece essa oralidade. Eu quero que vocês acompanhem comigo e depois nós vamos falar a respeito dele, tá bom? Desse vídeo. No rio calmo, o boto aparece, de terno branco a todos enriquece. No rio calmo, o boto aparece, de terno branco a todos enriquece. Com seu olhar encanta o salão, mas ao amanhecer some na imensidão. Com seu olhar encanta o salão, mas ao amanhecer some na imensidão. Então, gente, vocês perceberam aí que, embora esteja a escrita, não é? Mas a gente colocou a escrita justamente para que vocês pudessem acompanhar o que estava sendo falado. Nós temos a linguagem verbal aí por meio da oralidade, inclusive nas culturas indígenas. A cultura, não é? É passada por meio da oralidade, por meio de histórias orais, ok? E vocês viram especificamente a história do boto, não é? Como vocês sabem, o boto é aquele cara que vem ali numa certa, digamos, parte da noite, encanta uma mulher e leva. Então, você que é do Amazonas, possivelmente você conhece essa história, não é? Claro que criaram a história do boto para, digamos, ocultar uma realidade que era vivida aí no ciclo da borracha. Depois você pode fazer uma pesquisa e saber o porquê de fato, tá bom? Então, vocês viram a linguagem verbal por meio da oralidade. Agora, nós temos a linguagem não verbal. E aí eu vou trazer algumas informações a respeito do Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas fica localizado na capital, que é Manaus, não é? E nem precisa de palavras. Quando você já começa ali a analisar algumas situações do Teatro Amazonas, você vai percebendo que eu não preciso realmente de fala, eu não preciso de escrita, porque o próprio teatro já traz as suas próprias informações, tá bom? Mas eu quero trazer aqui algumas informações para que então a gente possa entender esse contexto. Então, a linguagem não verbal é aquela que usa desenhos, gestos, sons e outros códigos para a comunicação, mas não a língua especificamente, ou seja, a escrita e a fala. Como eu disse, quando eu vou ao Teatro Amazonas, ninguém precisa falar nada. Automaticamente eu já começo a ver características sem mesmo alguém falar para mim, ok? Então nós temos a linguagem não verbal sendo trabalhada. Mesmo quando a pessoa é de outro país, por exemplo, que fala inglês ou fala qualquer outra língua, como eu já
via alguns gringos, né, no Teatro Amazonas, eles ficam, e eles começam a falar das características sem ao menos alguém chegar ali, porque tem uma visita guiada, não é? Nem precisa explicar e já começam a dar características a respeito do Teatro Amazonas, tá bom? Vamos ver aqui agora esse exemplo de linguagem não verbal que é a visual. Vejamos aí o Teatro Amazonas com informações gerais. Vejamos. Nós temos a primeira, que é a localização. Fica no Largo São Sebastião, no centro de Manaus, não é? Essa informação nem precisa alguém dizer, porque o próprio contexto já diz isso, tá bom? Vamos ver a inauguração desse teatro aí, que foi inaugurado dia 31 de dezembro de 1896, tá bom? Vamos continuar. Nós temos um símbolo aí, né, o principal símbolo cultural e arquitetônico do estado do Amazonas. Tanto que quando você fala Amazonas, as pessoas já associam ao Teatro Amazonas, tá bom? Quanto à questão histórica, representa o auge do ciclo da borracha. Ele foi criado justamente porque as pessoas que eram de outros países passaram a viver aqui e precisavam de uma diversão, não é, gente? Então, criaram o Teatro Amazonas justamente para atender a essa demanda, demonstrando aí o auge, né, o período áureo, digamos assim, o mais alto do ciclo da borracha. Continuando, arquitetura e estilo. O estilo arquitetônico é renascentista com elementos ecléticos. Vamos continuar. O tombamento, patrimônio histórico nacional desde 1966, né? Quando de fato se instala ali, tombar é dizer assim, agora pertence ao Estado, tá bom? Só lembrando que quando a gente fala de características renascentistas, né? Vocês podem ver ali inclusive algumas figuras. Nós estamos fazendo referência ao Renascimento, aquela arte em que as pessoas começam a colocar o homem como centro de todas as coisas. E, inclusive, os próprios desenhos vão representar isso, o homem sendo ali desenhado como, digamos, eu sou dono de toda essa situação, tá bom? Paredes de aço da Escócia, inclusive, realmente, quando alguns estrangeiros que são ali da Inglaterra ou dos Países Baixos, ali, que inclusive tem a Escócia, eles falam, olha, isso aqui realmente parece com o que há lá no meu país. Então, essas paredes de aço, aí, para quem não sabe, são paredes que vieram da Escócia, tá bom? Vamos continuar. Os lustres são 198 unidades e mármore de escadas, colunas e estátuas de Carrara da Itália. Olha que chique, não é, gente? Não sei se vocês sabem também, mas quando se criou, na verdade, o Teatro Amazonas, pensou-se que aqui seria a Paris, por isso que Manaus é chamada a Paris dos Trópicos. Não sei se você sabe dessa informação, porque queria realmente criar-se aqui uma Paris, não é? Só que não foi possível devido ao que aconteceu com o fim do ciclo da borracha. Vamos continuar. A cúpula externa, 36 mil peças coloridas, como vocês podem perceber aqui, não é? Com certeza você já visualizou aquela coisa amarela com vários desenhos, pois isso se chama cúpula e tem 36 mil peças coloridas com as cores da bandeira do Brasil importadas da França. Quando você já olha, ó, eu não falei nada, mas quando você começa a olhar o amarelo, o azul e o verde, automaticamente tudo isso já remete ao Brasil. Nem precisei explicar que a cúpula é a representação, né, do Brasil, basicamente da bandeira do Brasil. Nem precisei falar. Por isso que nós temos a linguagem aí não verbal visual, porque só de olhar eu já sei que é a representação do Brasil, tá bom? Vamos ver outro exemplo aí, que inclusive eu já comentei sobre esse exemplo, de linguagem não verbal, que são os emojis, não é? Vejam aí comigo. Então, nós temos aí o emoji ali de, digamos assim, né, o olhinho apaixonado, depois nós temos ali um símbolo com a mão que quer dizer ok, ou como dizem os jovens de hoje, é top isso, não é? Depois nós temos outras duas carinhas ali meio que rindo, não é? Então, o emoji também é uma linguagem não verbal, porque ele não fala, em teoria, tá? Ele não fala nada por meio da escrita ou por meio da fala, mas a representação já diz ali se você está triste, se você está com raiva, se você está zoando ou qualquer outra informação, tá bom? E, por fim, nós temos a linguagem mista, gente, que é a junção da linguagem verbal com a linguagem não verbal, como eu venho falando aí no decorrer da aula, não é, gente?
Quando eu misturo a escrita, por exemplo, com um símbolo, é uma linguagem mista. Quando eu misturo a escrita com um vídeo, linguagem mista, ou também chamada de híbrida, e assim por diante, tá bom? Eu quero que vocês acompanhem um exemplo comigo, vejam aí. Então, nós temos aí Tirinha, o pescador e o jaraqui. Então, nós temos no primeiro quadrinho que diz assim: hoje o dia está perfeito para pegar uns peixes. Será que o jaraqui está por aqui? Perceba que eu tenho a mistura da linguagem visual, não verbal, com a linguagem verbal, porque nós temos o texto escrito aí. Depois nós temos no segundo quadrinho. Agora sim, aposto que o jantar está garantido. Ele conseguiu, com certeza, pegar o peixe aí. Mais uma vez, nós temos a mistura da linguagem verbal, a escrita, com a não verbal. Aí nós temos o próximo, que é o terceiro quadrinho. Opa, que história é essa? Me solta. Vamos comer jaraqui, não é? Então, mais uma vez, a mistura aí da linguagem verbal e não verbal. Depois nós temos no quarto quadrinho. Como assim? Eu não sou o jantar, não. Relaxa, jaraqui, tô só brincando, vou te soltar agora mesmo. E por fim, pensei que era o fim. Esse cara gosta mesmo de me assustar. É bom variar o dia com umas piadas, ou seja, ele só quis pegar, né, mas depois soltou, quis cometer, entre aspas, uma piada. Veja que nós temos a mistura aí da linguagem verbal com a linguagem não verbal, portanto, uma linguagem mista ou híbrida, tá bom, gente? Agora vamos fazer uma recapitulação a respeito dos tipos de linguagem. Lembrando que o conceito linguagem quer dizer o quê? Linguagem é qualquer forma de expressão que comunique. Linguagem é comunicação. Então, se o meu gesto, se a minha expressão facial, inclusive a expressão facial fala muito, não é? Tudo isso que eu faço e comunica, nós classificamos como linguagem, tá bom? Aí nós temos os tipos de linguagem. Nós temos a linguagem verbal, que é a escrita ou a fala. Nós temos a linguagem não verbal, que são as expressões, não a escrita, não a fala, são os gestos, as expressões, as imagens, tá bom? E nós vamos ter a linguagem mista, que é justamente a mistura dessas duas linguagens. Lembrando também que nós temos aí outro nome para a linguagem mista, que é a linguagem híbrida. Ou eu chamo de mista, ou eu chamo de híbrida, tá bom? Então, em resumo, o que nós vimos nesta aula? O que é a linguagem, vimos os exemplos, não é, de linguagem e a classificação desses tipos de linguagem, tá bom? Eu espero que você aí do outro lado tenha compreendido e eu fico por aqui.